escrevem, não? O nosso Alexandre de Moraes está convidado a incluir aí o nosso companheiro entre os caras que ameaçam, porque ele não vê diferença. Se o Lula já disse que o Supremo era composto por um bando de covardes, porque não o absolviam, não o livravam da cadeia. Então, a quem diz isso sobre a Fiesp dirá se o Supremo não atendeu aos seus interesses, que é o caso do Boulos. O que é que vai fazer com ele? Algumas vidraças podem ser quebradas na Fiesp, mas fogos de artifício são um dano ao Estado Democrático de Direito. Aí não dá, né? Diga aí, Fiuza. O Boulos, a gente deve lembrar que na eleição do Bolsonaro ele fez um comício convidando os seus adeptos, né, a sua seita, a invadir a casa do Bolsonaro, né? Não sei se vocês lembram disso, mas a gente lembra bem e ele faz isso sempre. Ele faz isso sempre. Ele assim como o PSOL, né? O PSOL é um pacifismo estranho, né? Porque sempre está incitando manifestações violentas. Os Black Blocs, né, o que terminou com a morte do cinegrafista Santiago Andrade, numa manifestação por rojões também, de novo, só que esse explodiu na cabeça de um profissional que morreu, incitados por gente do PSOL, do partido do Boulos, né, que, aliás, e junto com o PT... e outros partidos se dizem progressistas e tal, estão aí hoje, esse não precisa nem recuar no tempo, estão aí hoje incitando os chamados antifas, naquele quebra-quebra, né? Eles eram fica em casa e, de repente, eles viraram vá para a rua e quebre tudo pela democracia, com a cumplicidade hedionda de muitos meios de comunicação, né? Então, é isso, quer dizer, eu também sou contra prisões para assustar, né? Prisão não é bravata, mas todos esses teriam que ser investigados da mesma maneira. Não foram atrás lá, não quebraram sigilo de parlamentares, supostamente ligados ao presidente e a esse movimento aí da Sarah Winter, né? Tem que ir também para cima dos parlamentares, dos partidos que estão incitando aí os pimpolhos dos antifas, black blocs, que quebram tudo numa boa. Você, Zé Maria. A diferença aí, senhores, é o seguinte, o Boulos, ele foi lá quebrar vidraçaria lá da Fiesp, não das excelências, né, do Supremo Tribunal Federal. A Sarah Winter, ela pediu para ser presa. Ela parece aquelas figurinhas carimbadas e repetidas no álbum. Quando você vai colar, opa, já existe uma. Até a tinta de cabelo, o jeito de falar, ela quer um mandato na Câmara dos Deputados e faz tudo por isso, inclusive ser presa. Ela pediu para ser presa, com ataques constantes a ministros do Supremo, familiares, ameaças e tal. Agora, pedir para esse pessoal estudar e trabalhar é um pouco demais, né? Acho que, na verdade, o presidente tinha que desencorajar esses grupos, porque estão tentando carimbar no presidente, nos seguidores do presidente, isso não é o seguidor comum e médio do presidente Jair Bolsonaro. Eles também são, existem grupos assim, mas não é nem a média do pensamento dos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Acho que ela voltará para a cadeia, ela já está decidida a isso, o discurso de hoje, que ela divulgou um vídeo, já é nesse sentido mesmo. Agora 6h26. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spyer. Olá, amigos da Jovem Pan. As bolsas do mundo inteiro hoje foram marcadas por uma sessão de alta volatilidade. O dólar também. Veja só, aliás, o real brasileiro está com a maior volatilidade implícita entre todas as moedas do mundo frente ao dólar. E a sessão de hoje foi marcada por parecer uma montanha russa. Amanheceu em queda, né? Ainda refletindo a aprovação do marco do saneamento básico, que é muito positivo para nós, né? Ele abre a possibilidade de privatizações
num novo setor, o setor do saneamento básico, e convida os estrangeiros para virem investir nesse setor aqui no Brasil. Mas o que o investidor estrangeiro mais gosta? Baixa volatilidade. E o que o Brasil hoje tem? A maior volatilidade do mundo. Então a gente ainda tem que fazer a nossa lição de casa para atrair os investidores, que ainda estão um pouco receosos de investir por aqui, por mais que tenham começado a vir devagarzinho. As bolsas americanas também foram marcadas por alta volatilidade hoje. Saiu um monte de notícia por lá. O Texas cancelou a reabertura do seu estado. A Apple avisou que vai fechar mais lojas ainda. O Joe Biden, que é o candidato que vai concorrer à presidência dos Estados Unidos com o Trump, disparou na frente e ampliou ainda mais a sua vantagem. O Joe Biden não é o candidato de Wall Street. Mesmo assim, as bolsas lá, no fim do dia, viraram e dispararam, né? Subiram com força. A Bolsa Brasileira também foi marcada por volatilidade e a sessão acabou com 1,70 de alta. A Bolsa aqui no Brasil subiu 1,70 no fim do dia. Nos Estados Unidos subiu 1,20. O dólar, que ainda não fechou, está operando agora às 5,40 a 5,35, R$ 5,35, praticamente no 0 a 0, subindo 0,2. Bom, eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Tourinho, vai, Tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spyer. A Defesa Civil da Itália, após uma recontagem, diminuiu o número de mortos em razão da pandemia do coronavírus. Isso aconteceu após uma revisão dos dados na província de Trento, no norte do país. De acordo com a agência de notícias da Itália, ANSA, Trento retirou 61 mortos que antes apareciam nos levantamentos locais. Isso representa uma queda de 15% nas 405 mortes que aconteceram naquela província. Essa não é a primeira vez que uma província da Itália retifica os números da pandemia. No dia 19 de junho, a Sicília retirou 397 casos confirmados do coronavírus. Das 20 regiões da Itália, ao menos 9 já não possuem mais nenhum paciente contaminado com o coronavírus internado nas unidades de terapia intensiva. Atualmente, pouco mais de 100 italianos estão na UTI em razão do coronavírus. Esse é o menor número desde o dia 29 de fevereiro. E aí, Augusto, será que aqui no Brasil haveria alguma contagem? Tem 1 minuto e meio, Augusto. Olha, é sempre bom, né? Você tem de contar por que não e corrigir as curvas. Agora, o melhor dessa informação é o seguinte: o mundo continuará convivendo com o coronavírus por algum tempo, até que venha a vacina. Há lugares que já se livraram desse pesadelo, outros vão sofrer ainda as consequências aí da pandemia. Em alguns lugares vai crescer, mas você tem de tratar as coisas de modo distinto e permitir que quem se livrou já retome imediatamente a atividade econômica. É assim que vai ser no mundo inteiro, assim será no Brasil. É bom que os governantes se deem conta disso imediatamente. 30 segundinhos, Zé Maria, uma pincelada. Pois é, olha, a Itália é que esparramou aí esse terror pelo mundo, né? Os números subiram demais, e depois a gente viu uma análise mais profunda de que os principais infectados já estavam confinados e principalmente pegou lar de idosos, retiros e coisas desse tipo. E a gente vê claramente de que houve um erro de avaliação e inclusive de técnica para enfrentar a pandemia. Está precisando, sim, Vitor, de uma reavaliação dos mortos pelo coronavírus no Brasil, e isso já está sendo feito. Boa, e para você que está aqui nos assistindo, não se esqueça, deixe seu like aqui, vá comentando também, deixe a sua opinião, vá falando com a gente, é sempre muito bacana acompanhar as mensagens que chegam, depois a gente recolhe tudo, dá uma lida e vá participando também pelo nosso WhatsApp, por lá você grava vídeos, mande para cá, nosso WhatsApp fica sempre aberto para você, o número é o DDD 11, número aqui de São Paulo, 931 17 0620, grave vídeos com o celular sempre na horizontal, celular deitado, mande para cá, daqui a pouquinho a gente traz algumas mensagens.
Está marcado para esta sexta-feira um ato virtual em oposição ao presidente Jair Bolsonaro. São esperadas as presenças de expoentes da esquerda e do centro, de ex-candidatos à presidência, além de alegados representantes da sociedade civil. Convidado, Lula diz que não irá participar. A possibilidade de Sérgio Moro participar do comício virtual rachou o movimento. O convite foi proposto pelo deputado José Nelto. A reação de políticos de centro-esquerda foi imediata. O ex-ministro Aldo Rebelo, por exemplo, afirmou: avisem quando estiver para acontecer. Já Guilherme Boulos diz: se ele entrar por uma porta, eu saio por outra. A revelação de que o evento reuniria os ex-presidentes Michel Temer, José Sarney e FHC e os ex-presidenciáveis Fernando Haddad e Guilherme Boulos, além de Luciano Huck, gerou uma outra confusão. Temer, que já tinha até enviado o vídeo do ato, um vídeo para o ato, né? E José Sarney também desistiram de participar. O presidente Dias Toffoli tinha confirmado presença e também deu um passo atrás. O organizador do evento é Fernando Guimarães, ex-PSDB e coordenador do grupo Direitos Já. O sociólogo está otimista, abro aspas. O Brasil não viu uma reunião tão ampla quanto esta. O ato assume um papel de ser um grande palanque, como foram as diretas. A gente vai se imaginar no Vale do Anhangabaú. E aí, Fiuza, o que você acha dessa mobilização virtual, Fiuza? Ele comparou com as diretas. Ele quer eleições, é isso? Ele acha que vai juntar. Será que vem o Barbosa Lima Sobrinho para o palanque? É uma piada, né? É uma piada. Eu acho que é claro que se você tivesse no país, o país tem grandes reformas em andamento, né? Importantes que aí sim reestruturam aí, devolvem a dignidade para o povo, como o da Previdência, agora o marco do saneamento básico. Nenhum desses personagens fala desse tipo de coisa, né? Nenhum deles está interessado em modernizar relações trabalhistas, pelo menos não se ouve, né? Não entra na pauta, é tudo contra o fascismo, né? Eles são todos ali contra o fascismo imaginário, né? Então, a gente não vê, né? Por exemplo, precisa salvar os empregos após essa pandemia, essa tragédia. Tem um monte de gente trabalhando aí para preservar emprego, preservar empresa, nada disso está nessa pauta. Eles estão lá sonhando com um remake das diretas já. A gente já viu isso um tempinho atrás. Então, sempre querendo fazer uma panfletagem. Ô, Vitor, para você ver a confusão, esse saco de gatos aí, que estão querendo achar que é uma reunião da sociedade civil, até o Sarney pulou fora, né? Nem o Sarney, com todo aí o seu currículo, todo o seu desgaste, né? Nem o Sarney quer participar. O Moro está na dúvida, né? E eu digo, para concluir, Vitor, que o Fernando Henrique Cardoso, desculpe, que fez tanto bem ao país com o Plano Real, ele hoje está perdido, ele se conecta com o Fernando Haddad, né, que é um poste, é o suplente de presidiário, né, o representante do maior assalto da história do país. O Fernando Henrique está junto com o Haddad ali, esquecendo aqueles bilhões todos que foram roubados do país, o que se passa. Então, é uma união em torno do nada e bastante suspeita. Vai lá, Zé. A grande união aí, o ponto comum é o medo do Moro, viu? Há um medo generalizado aí desse setor do ex-ministro Sérgio Moro. Isso porque já está mais ou menos indicado de que ele será um adversário do presidente Jair Bolsonaro em 2022. É o único que conta ali. E se isso realmente acontecer, esse pessoal aí que tenta essa tal avenida do meio, do centro, está fora. O PT está fazendo de tudo, agredindo o presidente Jair Bolsonaro, levantando a bandeira do contra Bolsonaro, é a única bandeira que restou, exatamente para entrar para o segundo turno. Sabe que vai perder, mas pelo menos está no segundo turno e faz ali uma bancada de parlamentares. É esta a ideia do PT, este é o projeto. Se entra o Moro, a situação trava. E tudo indica que isso pode sim acontecer, se Moro for candidato, porque por enquanto não é. Agora, é interessante que uma vez aqui me relataram uma reunião parecida, muito menor, né? E eu disse, mas como coube tudo isso no auditório? Aí me falaram, não, mas o auditório era grande. Aí eu disse, mas muito maior eram os egos dessas pessoas aí. Se for pelo tamanho dos egos dessas pessoas aí que
que estão relacionadas, né, não cabe em lugar nenhum. Não tem nada maior do que o ego de um político. E, nesse caso aí, fica muito difícil reunir. Agora, comparado com uma reunião... Eu estou muito preocupado com essa história de reunião remota, convenção partidária remota. Não é a mesma coisa do olho no olho de jeito nenhum. Aquela reunião das diretas jamais será repetida, porque o momento passou. Você, Augusto? Olha aqui, esse pessoal não conhece a história, no começo de conversa. Eu cobri para Veja a campanha das diretas já. Lá sim, houve um comício no final, na Cinelândia, de que participou o nosso querido doutor Sobral Pinto, ao lado de pessoas como Luiz Carlos Prestes. Sobral Pinto, para quem não sabe, ele defendeu o Prestes. O Prestes não queria, porque o Sobral Pinto era religioso, homem religioso, e ele se ofereceu para defender o Prestes e defendeu. Depois da chamada intentona comunista. No mesmo palanque estavam, o pessoal do PT estava, sim, agora tinha todo mundo, e todos os partidos, porque eles estavam tentando antecipar a eleição direta para presidente da República. O que o pessoal esquece é que a emenda das diretas já não foi aprovada pelo Congresso. Quer dizer, não conseguiu a maioria suficiente. Aquela campanha não foi bem sucedida. Foi uma mobilização espetacular, mobilização nacional, né, comovente, mas perdeu. E o Tancredo Neves, que era um homem ajuizado, ele manteve uma certa distância porque ele sabia que aquilo não terminaria com a aprovação da emenda, e seria preciso haver um candidato com chances para vencer no colégio eleitoral, como ele conseguiu. Então ele qualificou a campanha das diretas já de lírica. Ele não era contra, ele achava que não ia funcionar. Mas foi, de qualquer forma, um espetáculo cívico aí, emocionante, muito bonito e, claro, ajudou a criar condições para a vitória do Tancredo e o renascimento da democracia. Agora, aquilo sim era a chamada Frente Ampla, né, que conduziu aquele movimento. Frente Ampla, você pressupõe o convívio dos contrários. Então, um democrata, a democracia também pressupõe isso aí. Eles querem unir os iguais, então fica no mesmo partido, fica com o PT fazendo essa campanha. Hoje, por exemplo, o Fernando Henrique disse que não vê sentido na abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Já está sendo amaldiçoado pelos outros signatários aí do manifesto. Né? O manifesto aceita ladrões, mas não aceita quem cumpre a lei e ousa discordar do que pensa o chefe Lula, que não vai participar, e um dos organizadores daquele Somos 70% diz: não adianta o Lula recusar, ele queira ou não queira, ele faz parte de 70%. Vê até que ponto chega a sabugice. Frente Ampla, por exemplo, aconteceu em 1967, quando se uniram Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda, inimigos históricos, que eles queriam organizar uma frente ampla contra o regime militar. Mas essa frente foi dissolvida, considerada ilegal, não prosperou. Então isso era a frente ampla. Agora, uma frente ampla que veta o Sérgio Moro, né, não aceita fulano, não aceita outro, já nasceu morta. Mas já temos 4 frentes amplas. Eu não sei porque não se unem. Tem o Somos 70%, tem o Estamos Juntos, tem o Basta e tem o das torcidas de futebol. Eu repito que eu aguardo com muito entusiasmo o teste dessa frente das torcidas de futebol, que é com a reabertura dos estádios para jogos do Campeonato Brasileiro, você vai ter menos gente, né, por razões sanitárias. Aí você vai ter poucos torcedores. Então tem lugar para todo mundo. Eu quero ver juntar a torcida, a Mancha Verde com a Gaviões da Fiel, e eu acho que essa frente termina no apito inicial, né?
e começa a pancadaria. Então isso é uma piada. Eles vão fazer uma reunião virtual, já brigando entre si, e querem comparar esse movimento ridículo ao movimento das diretas já. Bom, e hoje teve Lava Jato, hein? A Polícia Federal cumpriu nesta quinta 12 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão em uma operação que investiga fraudes na Eletronuclear, estatal responsável pela operação das usinas nucleares brasileiras. Um dos alvos é o ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, que foi indicado pelo PMDB ao comando do setor elétrico brasileiro durante o primeiro governo Lula. Ele ainda não foi encontrado pela polícia. Além de Rondô, o juiz da Lava Jato do Rio, Marcelo Bretas, emitiu mandado de prisão contra o ex-deputado Aníbal Gomes, do DEM, e Ana Cristina da Silva Toniolo, filha do ex-presidente da Eletronuclear, Otton Pinheiro da Silva, já condenado por corrupção na estatal. As investigações foram iniciadas com base em colaboração premiada dos lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, pai e filho, também condenados pela Lava Jato, que denunciaram um esquema de pagamento de propinas em contas no exterior aos alvos da operação deflagrada nesta quinta, batizada de Fiat Lux. O Ministério Público Federal afirma que os fatos narrados, foram corroborados por provas coletadas por meio de quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, além de relatórios do COAF. Vamos falar sobre isso então. Zé Maria, como é que foi essa operação de hoje? E o Silas Rondô, então, portanto, foragido da justiça depois dessa ordem de prisão, é isso, Zé? E era esperada, viu? Dá uma tranquilidade, né? Um sentimento de que a coisa está andando quando a gente acorda e vê que está acontecendo mais uma operação da Lava Jato. É uma comprovação de que todos os dados recolhidos, depoimentos e delações terão continuidade, né? E são dados que não serão jogados fora, como era antigamente. Se via para um processo, não se via para outros. Foi uma operação que tomou como base uma delação da família Luz, conhecida no Rio de Janeiro por sua riqueza inexplicável, né? Eu costumo dizer que a coisa mais difícil de esconder é dinheiro. E a família Luz nadava em dinheiro, com Ferrari para lá, Lamborghini para cá. Era uma demonstração de riqueza que ninguém entendia por quê. A gente vê claramente que a Eletronuclear estava comprometida com o MDB. E é interessante porque é uma área muito sensível. Me dá medo pensar que Angra 1, 2 e 3, né, são projetos forjados com propina. Onde há propina, há serviço mal feito. Agora, imagina uma usina nuclear mal feita, né, construída em cima de propina. É preocupante. Eu, Vitor, tenho sempre conversado aqui, fico perguntando para as autoridades o futuro do projeto nuclear brasileiro. E não há uma resposta ainda. Primeiro, porque ficou ineficiente. Muitos dizem, não, ainda há chance. Então, eu acho que ficou, porque a produção de energia através do sol e do vento, né, a eólica e solar, está crescendo muito, já passa de 30%, chega a 35% da produção nacional. Então, esses projetos nucleares estão em risco se eles foram construídos em cima de propina. Este caso aí, a base é uma delação premiada da família Luz. Diga aí, Augusto. Agora, veja quanto tempo essa turma está roubando, hein? Quando é que começou a construção dessas usinas? Faz tempo, hein? Eles demoraram tanto para acabar com os chamados para inaugurar os chamados vagalumes, todos, acende e apaga ali, que já não se usa mais o tipo de energia com que eles sonhavam e enterraram bilhões nessa aventura. Esse Silas Rondô também é a prova de que é tanto ladrão no pântano que quando um submerge, você esquece dele. Eu confesso que eu não lembrava mais do Silas Rondô. Foi indicado pelo Sarney, né? Se eu não me engano. Sarney sempre gostou de gente nessa área. Aí ele gostava de indicar juízes, né? Existem os juízes do Sarney. O jeito virava logo desembargador aí para absolver a família Sarney. E ele gostava dessa área de Minas e Energia. E foi ele quem nomeou
conseguiu a indicação do Edson Lobão, do governo Dilma. Vocês lembram dele, né? A figurinha. Ele uma vez explicou o seguinte, que houve um apagão, não podia ocorrer nada que permitisse comparações com o governo Fernando Henrique, onde houve, e reconhecido pelo governo, um apagão. E ele disse o seguinte, não foi um apagão, foi uma interrupção temporária no fornecimento de energia. Aí eu fui ao dicionário, tá lá, apagão, interrupção temporária no fornecimento de energia. É isso aí. Se você não entende nada disso, vai fazer a coisa da qual entende, roubar. Vai lá, Fiuza. A área de energia, né, Vitor, ela foi depenada nessa década e meia quase aí de governo PT, né? Essa área nem foi a mais atingida, mas, como disse o Zé, é muito bom ver a Operação Lava Jato aí se desdobrando. São muitas teias, mas que se juntam, né, no mesmo sistema. Esse sistema tem que ser realmente, definitivamente exterminado, né? Então, o que a gente percebe, Vitor, é que a área das refinarias, por exemplo, Abreu e Lima, a gente viu ali uma literatura de corrupção, só no caso da refinaria Abreu e Lima, que não tem paralelo, eu acho que em projeto de energia nenhum no mundo. Mas tem vários outros, quer dizer, por exemplo, o caso da compra de Passadina, por exemplo, autorizada pela Dilma Rousseff, né, Dilma Rousseff que está solta aí, né, não tem foro privilegiado, né, mas está aí absolutamente tranquila, depois de reger, né, boa parte aí desses atos tenebrosos, né? A gente vê, então, que foi muito dinheiro que saiu, né, dos cofres públicos para muitos bolsos particulares. E esses dinheiros estão por aí, né? A gente viu hoje, por exemplo, o TRF4 recusando um pedido do Lula para liberar 13 milhões de reais do espólio da dona Marisa Letícia. 13 milhões, só o Lula. O Lula, que é solto no grito, na mão grande, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você veja que esse sistema de corrupção que se implantou no Brasil, muito profundo, ele foi revelado, em grande medida, pela Operação Lava Jato, mas ainda há muito por revelar, né? E aí sai da área de energia, pega o BNDES, tem vários casos, inclusive, que já estão... o processo quase chegando a termo de tráfico de influência no BNDES. Isso tudo precisa ser demonstrado, não é por vingança, não. É porque, de fato, esse sistema de assalto fantasiado de governo progressista, ele tem que terminar de uma vez por todas. E chegou o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, tem notícias, esporte, kids, humor, saúde, podcast, tudo isso reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. Acessar o Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou do celular, pode ser App Store ou Google Play. Lá você baixa o app Panflix, se cadastra e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Aí basta digitar www.panflix.com.br. O melhor, tudo isso é de graça e lá você poderá ver e ouvir tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. E mais um caminho para você, o nosso QR Code. Ele fica aqui na tela para você que está nos assistindo. E aí basta aproximar o celular com a câmera do celular. Você faz a leitura do QR Code, seja na tela do computador ou na tela da televisão. E pronto, já é direcionado então ao ambiente da Panflix. Baixa aí, Panflix, você vai gostar. Investir é fácil, investir é easy. Vamos à pergunta do dia. Quanto preciso para começar a investir em um fundo imobiliário? O que é um fundo imobiliário? Você compra uma cota e aí o gestor vai aplicar no mercado imobiliário. A grande vantagem é que você não precisa comprar um imóvel inteiro para ter os benefícios de um crescimento do mercado imobiliário. Na Easy Invest tem fundo imobiliário a partir de 10, 15 reais. Olha, nesse momento um fundo estava sendo negociado a R$11,25. Ou seja, é uma grande mentira que precisa ter muito dinheiro para investir em fundos
imobiliários. Então convido a todos a baixar o aplicativo da Easy, que não paga nada nem para baixar, nem para abrir conta, nem para manter a conta, e experimente um fundo imobiliário. Boa sorte e bons investimentos. Investir é Easy, com Samidana. Um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easyinvest.com.br. E olha só, essa aqui é inacreditável. Olha, mesmo após toda a polêmica envolvendo os hábitos alimentares dos chineses por causa da pandemia, a cidade de Yulin, no sul da China, está realizando um festival de carne de cachorro. O evento, que teve a sua primeira edição em 2009, é realizado anualmente e tem duração de 10 dias. Como efeito da pandemia, o governo da China aprovou uma lei que proíbe o comércio e o consumo de animais silvestres. Mas, de acordo com o Ministério da Agricultura chinês, os cachorros não entram nessa categoria. O Festival de Yulin é criticado por grupos de direitos animais em todo o mundo. A televisão norte-americana CBS estima em 30 mil o número de cachorros que foram abatidos para o festival, isso só no último ano. Cerca de 10 milhões de cachorros e 4 milhões de gatos são consumidos todos os anos na China, de acordo com grupos de defesa dos animais da Ásia. O consumo de carne de animais domésticos ainda é muito comum no sul da China. Traficantes são acusados, inclusive, de roubar animais de estimação para o consumo. Um minutinho, Augusto. Fala baixo, Vitor Brown, porque senão você vai ser denunciado pelo embaixador da China. Você está ofendendo a cultura. Por racismo chinesa. Ainda, né? É o seguinte, daqui a pouco tem um festival, não vai ter festival da sopa de morcego, espero, né? Eu acho que essa turma que fica defendendo tradições culturais e defende indígenas também, deveriam tolerar o canibalismo, porque isso era uma tradição cultural, eles comeram até o bispo sardinha, né? Então por que acabou o canibalismo? Não pode. E eles agora não pode proibir a carne de cachorro, né? O prato, né? Esse prato predileto aí de muitos chineses. Também não pode proibir a sopa de morcego. E que venham as pandemias. Vai lá, Fiuza, um minutinho. A China, quer dizer, a gente tem que fazer sempre essa ressalva, né? Não é o povo chinês, não é a cultura, não são os empreendedores, mas a gente tem que lembrar, não é o exotismo, não. A gente tem que falar do fato de que não há transparência, não há acesso, de fato, ao que se passa lá, né? Não há acesso quer dizer, às verdades que, na verdade, foram ocultadas no momento em que essa pandemia foi gerada a partir da China, né? Então, eu acho que é o seguinte, né? Quer dizer, a gente agora está aí na expectativa, qual vai ser a progressão, né, dessa tragédia mundial. A primeira informação que vem é proveniente de Pequim, de que há uma segunda onda sinalizada aí nos arredores de Pequim, a OMS vem divulgar isso. Então, tudo bem, todo respeito à China, à cultura chinesa, mas não dá para tratar, né, o que vem de lá, não pelo exotismo, mas pela falta de transparência, como verdade. Boa, e você que está aqui nos assistindo, não esqueça, compartilhe, envie para todo mundo aí o vídeo, encaminhe aí, mostre que já estamos no ar aqui, os Pingos nos Is. Pode chamar todo mundo e deixe seu like também, hein? E vá participando pelo WhatsApp, nosso número é o DDD 11 931 17 0620. Por lá você vai comentando, dê seu recado, grave sua mensagem, fique à vontade. Nosso WhatsApp está aberto para você, vou repetir o número, coloque aí, 11 931 17 0620. Agora sim, recebendo de volta também você que nos ouve pela rede Jovem Pan News, seja bem-vindo de volta. Seguimos aqui na expectativa da live do presidente Jair Bolsonaro. Você sabe, hoje é quinta, tem live do presidente, começa daqui a pouquinho às 7 horas e assim que for aberta a transmissão do presidente, a gente traz aqui ao vivo para você. Antes, mais uma informação, o ministro Luiz Fux foi eleito o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele assume o cargo em setembro para comandar a corte até 2022. A ministra Rosa Weber foi eleita vice-presidente. Fux fez um discurso em defesa da democracia e da independência dos poderes. Vamos acompanhar. Eu prometo aos meus colegas que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal
no mais alto patamar das instituições brasileiras. Vou sempre me empenhar pelos valores morais, pelos valores republicanos, me empenhar pela luta da democracia e respeitar a independência entre os poderes dentro dos limites da Constituição e da lei. Que Deus me proteja, presidente. A votação para o cargo é simbólica. Os integrantes do STF adotam um rodízio e escolhem sempre o ministro mais antigo que ainda não presidiu a corte. Ainda sobre o STF, a ministra e ex-presidente da corte, Carmen Lúcia, afirmou que o Brasil tem hoje um desgoverno. Em uma live organizada pelo UOL, na noite desta quarta-feira, a ministra criticou as contradições entre as instâncias do Executivo nas recomendações sobre a pandemia de coronavírus. Acompanhe. Nós temos um desgoverno e o Paulo antes fez referência à circunstância de que nos diferentes níveis da federação nós temos governantes atuando de maneira quase contrária um ao outro. Quase para não dizer que em muitos lugares são contrários mesmo. Um diz que é para ficar em casa, o outro diz que pode sair, o outro diz que é para fechar o comércio, o outro diz que pode abrir e até nos municípios conurbados. Tá, então, Zé Maria, Fux deve assumir em setembro a presidência do STF e as declarações da ministra Carmen Lúcia. 10 de setembro. Essa eleição ela foi antecipada porque em virtude exatamente do coronavírus, né? E aí decidiram antecipar. Mas já é mais ou menos certo, nunca houve. Não está no regimento interno do Supremo, mas é uma prática essa mesmo que você falou, né? Assume o ministro mais antigo que não tenha ainda assumido a presidência do Supremo Tribunal Federal. Eu gostei do discurso do ministro Luiz Fux, dizendo que vai, nos limites da Constituição, defender o Supremo. Mas, na verdade, ele deveria defender o Brasil, defender as leis, defender o cidadão. Eu entendo que há um certo canibalismo no poder. Os funcionários públicos se preocupam com eles próprios. O ministro da Educação, ele se fecha na educação. E assim por diante. A gente vê isso muito claramente no Supremo, que se preocupa com a sua autoexistência. Um presidente do Supremo Tribunal Federal tinha que fazer um discurso muito mais amplo do que manter a autonomia, a autoridade do Supremo Tribunal Federal. A autonomia que um presidente do Supremo tem que fazer é da Justiça e do Brasil. Esse é o poder total. O Brasil, o poder do povo. Mas já me deixa feliz saber que o Supremo vai seguir ali pelos limites constitucionais, porque está devendo isso. Diga aí, Augusto, lembrando que estamos aqui na expectativa da live, talvez comece já e eu te interrompo. Mas diga aí, Augusto. Olha, o ministro Luiz Fux certamente será melhor presidente do Supremo que o atual presidente Dias Toffoli, até porque é impossível ser pior presidente do Supremo do que o Dias Toffoli. Você, Fiuza? Olha, se o Fux quer ser um bom presidente do Supremo Tribunal Federal e respeitar, zelar pelo respeito ao equilíbrio entre os poderes, ele tem que ter uma conversa com a Carmen Lúcia amanhã, porque a Carmen Lúcia está aí dizendo que é um desgoverno. Ou seja, ela está afrontando, né, de uma maneira ostensiva o outro poder, ela está desqualificando o outro poder, né? E, evidentemente, que a Carmen Lúcia, já vimos, né, ela atuando ali para o Fachin homologar aquela delação do Joesley, que a gente sabe que foi desclassificada. A Carmen Lúcia do Cala Boca já morreu e hoje a Suprema Corte está com aquele inquérito de fake news calando as bocas por aí. E o Fux também é parceiro de um inquérito indecente, né? Um inquérito que avilta a imagem do próprio STF e da liberdade de expressão. Então, se o Fux quiser dar decência ao STF, ele tem que dar praticamente um cavalo de pau na Suprema Corte, começando por uma conversa com a Carmen Lúcia, perguntando se é isso mesmo que ela quis dizer, que há um desgoverno no país. Então, eles não respeitam um poder junto com o qual eles deveriam estar equilibrados. Boa, vamos então acompanhar a live do presidente Jair Bolsonaro. Começou agora e ao lado dele hoje o ministro Paulo Guedes, da Economia. Vamos acompanhar.
Esse vírus aí e botou o turismo lá embaixo. Acho que foi um dos setores que mais sofreu. Mas a gente vai falar sobre isso durante essa nossa conversa. E queria aproveitar o Gilson aqui, se me permite, né? Eu sei que é muito programa de rádio pelo Brasil que às 18 horas se toca Ave Maria. Agora são 19 horas e 2 minutos e nós queremos prestar uma homenagem aí aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, vou pedir para o Gilson que toque aí Ave Maria para a gente, Gilson. Obrigado, Gilson. Algumas notícias, antes de usar um pouco do Paulo Guedes para falar economia aqui. Foi aprovado na Câmara de ontem uma larga margem de votos, 353 a 125, o projeto de lei que altera o Código Nacional de Trânsito. Entre as medidas, passou para 10 anos, está passando, depende do Senado Federal, a validade da carteira de habilitação. Tá? A proposta inicial nossa era valer por 10 anos até os 65 anos de idade. A Câmara resolveu encurtar para 50, não deixa de ser um avanço. E também, né, uma coisa que interessa muito, em especial, aos profissionais do volante. Os caminhoneiros, motoristas de ônibus, de van, transporte alternativo, que é muito fácil você cometer infração de trânsito, com a quantidade de radares que tem pelo Brasil, e perder aí 20 pontos na carteira e ela ficar suspensa. Então a Câmara está passando também, passou, né, para 40 pontos. A medida é bem-vinda e vai ajudar esses profissionais. Tá certo? Outra coisa, sobre radares fixos. Tem uma decisão judicial que nós temos que ter pelo menos 1.900 radares no Brasil. Eu queria diminuir mais ainda o número de radares, mas a Justiça decidiu 1.900. Eu espero a semana que vem trazer aqui o Tarcísio para explicar esse assunto. E estamos ultimando um levantamento que vai estar na internet com as coordenadas geográficas desses radares. Então, se você passar perto do radar, que não está previsto naquelas coordenadas geográficas, esse radar é piratão, tá certo? Então, é pirata, não tem que existir. É só entrar em contato com a gente que a gente vai correr atrás aí para retirar esse radar de lá. Então, parabéns à Câmara dos Deputados pela aprovação do projeto de lei que trata aí das alterações da Carteira Nacional de Habilitação. Semana que vem eu devo trazer o Tarcísio aqui, se me permite. Trazer o Tarcísio aí. Ele lançou no dia de ontem o edital para pavimentar os primeiros 52 quilômetros da BR-319, Porto Velho, Manaus. Ela era totalmente asfaltada, foi totalmente asfaltada na década de 70 e depois ela foi abandonada. Hoje simplesmente é intransitável, não adianta que não passa, até por muitas pontes foram destruídas, por motivos mais variados possíveis, outro que a própria natureza fez com que tudo isso se perdesse. Então, não é questão de um compromisso. Em havendo recurso, né, nós faremos as obras. O Tarcísio, quando fica imaginando, se tivesse uns 30 bilhões, que não é muito perto do orçamento, o que ele não faria? Mas não temos esse recurso aqui. O Brasil tem que crescer um pouquinho mais para a gente poder investir melhor em infraestrutura. Então, a BR-319 já foi lançado o edital e brevemente começa, então, os primeiros 52 quilômetros. Hoje também tivemos aqui a apresentação do novo ministro da Educação, o senhor Carlos Alberto Decotelli. O pessoal pode entrar no Google aí, ver o seu currículo, a sua vida. E, obviamente, foi uma escolha muito difícil, tinham 4 que se apresentaram, voluntários, 4 pessoas excepcionais. Entre elas, um jovem, que é o Renato Feder, do Paraná, secretário
de Educação do Paraná, que faz um brilhante trabalho. Então, parabéns ao governador Ratinho por ter um secretário realmente qualificado como ele. E a opção acabou sendo pelo Carlos Alberto Decotelli, pela idade, né? Tem um currículo mais extenso, mas também tantas virtudes quanto tem também, por outro lado, ali o garoto Renato, entre outros dois que se apresentaram também como candidatos aí a ser ministro da Educação. E foi uma escolha muito difícil, que todos os quatro tinham um currículo excepcional. Então, boa sorte ao senhor Carlos Alberto Decotelli, que é bacharel em Ciências Econômicas pelo ERJ, fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas, é doutor na Universidade de Rosário, da Argentina, e pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Ok? Está chegando a Paulo. Aguenta aí, Paulo. Tranquilo, presidente. Assinamos essa semana a medida provisória do futebol. Os times de futebol estão muito felizes, pelo que eu sei. Eu acho que todos, pode ser que tenha alguém que não esteja, né? Mas parece que os times de futebol estão bastante felizes com essa medida provisória. Por que isso daí? Por exemplo, um jogo de futebol, né? Bangu e... Estamos acompanhando aí a live do presidente Jair Bolsonaro, agora 7h07. Seguimos ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Vamos lá. Não vende para ninguém. Tá? Flamengo e Corinthians. Tá? O Flamengo é que vai decidir para qual televisão vai vender a sua imagem, a seu dia de imagem. Até por que isso é bom? Se o time está jogando bem, tem craques despontando, o pessoal vai querer transmitir o jogo dele. Daí haverá uma concorrência sadia entre as televisões, por exemplo, para transmitir o jogo de futebol. Agora o time está desinteressado, né? Não está acomodado, e ele é o mandante. Ele não vai pegar um bom dinheiro para transmitir a imagem do seu time. Então, acho que isso aí, bem-vindo, né, Paulo? É um cara bom. Tu é flamenguista? Eu sou Flamengo. Tá certo, eu sou porco. Palmeirense. São os times, né, que têm as maiores folhas de pagamento. Sim. Flamengo, sim. Acho que Flamengo e Palmeiras coladinho. O Palmeiras está com o estádio já arrumado, né? O Flamengo está sem, né? Mas o Botafogo empresta o Engenhão para você jogar uma pelada lá, tá ok? Pelada no Engenhão, hein? Flamengo e Bangu no próximo jogo, tá ok? Valeu, PG. E mais ainda, nessa medida provisória, dá o direito, né, deve ser os que entrarem em campo, o pessoal que entrar em campo, a 5% do valor da receita para distribuir de forma equânime entre todos os jogadores. Então, no meu entender, mais um incentivo para os times aí jogarem melhor ainda, tá? Eu quero te convidar para o Catar final do ano, ver o final do Palmeiras e não sei quem aí. Tá certo? E você vai, eu vou acertar com a delegação do Palmeiras, o Felipe Melo, estou chegado nele, o capitão do time. A gente vai levantar a taça de bicampeão mundial do Palmeiras no Catar final do ano, tá ok? Brasil, nós estamos juntos. Sendo Brasil, estamos juntos. Oi? A FIFA cancelou o Mundial de 2020. Cancelou o Mundial? Pô, só porque o Palmeiras ia ser bicampeão, pô. Mas tudo bem. Nós temos uma liderança na Câmara, o Major Vitor Hugo, um Força Especial do Exército Brasileiro, e eu queria prestar aqui a minha solidariedade a ele, aos seus outros dois irmãos, pelo passamento do teu pai no dia de ontem, né? Fomos hoje no velório, é um momento bastante triste para qualquer um, e o Major Vitor Hugo está enlutado pelo passamento do seu pai. Então, nossa condolência, e que Deus acolha a alma do seu querido pai, ok? Vamos agora entrar aqui talvez nas pautas mais interessantes aqui. Eu vou largar o papel fora, Paulo. Paulo, ajuda aí, Paulo. Vamos lá agora é contigo. Vamos falar aqui de... Teve essa pandemia. Isso, tá? a primeira onda. O Supremo Tribunal Federal diz que os estados e municípios que tinham que conduzir as medidas de combate ao vírus, né? A nossa, quase que exclusivamente, cabia apenas jogar recursos para lá. Então, no primeiro momento, tá certo? O pessoal fica em casa, então quem tinha férias tirou, tá? Quem tinha recurso também pôde ficar em casa, não sofreu muito num primeiro momento, né? Teve um socorro por parte do governo para pequenas e microempresas, para que parte do salário fosse pago pelo Poder Executivo. Eu não sei, presidente, se o senhor percebe que o senhor injetou 1 trilhão na economia. 1 trilhão na economia, né? 1 trilhão de recursos. O que aconteceu? Foram 2 momentos. No momento que a onda bateu no Brasil, o senhor imediatamente disse, não pode ficar nenhum brasileiro para trás. Então, nós começamos a usar as medidas
infraconstitucionais, o que era possível fazer sem permissão especial do Congresso. O que nós fizemos? 200 bilhões de redução de compulsório, botar o dinheiro circulando na economia, os bancos, para não ter crise bancária, não ter corrida, não ter nada. Logo depois, a Caixa Econômica Federal, lá do... Seguimos acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro. Quem fala ao lado dele agora é o ministro Paulo Guedes, da Economia. Então, logo no início da crise, já tinha 350 bilhões girando. E, ao mesmo tempo, nós fizemos o seguinte, diferimos todos os impostos, quer dizer, não precisa pagar os impostos, atrasamos os impostos, não precisa... Está com dificuldade lá, não precisa pagar o imposto durante certo tempo, atrasamos esses impostos e antecipamos os recursos dos mais vulneráveis. Então, os idosos, por exemplo, os aposentados, nós antecipamos o 13º de pensionistas e aposentados. Isso deu 500 bilhões extras na economia durante esses 2, 3 meses. Aí o Congresso nos autorizou a entrar em campo. Aí nós entramos em campo, o senhor disse o seguinte, vamos botar em R$600 o auxílio emergencial. Me lembro da sessão que o senhor me ligou, o Vitor Hugo estava lá na Câmara, ligou para o senhor ligou para mim e falou assim, podemos pagar 600? E aí seguimos em frente, 600. Isso deu 150 bilhões. Começou quase que uma competição entre políticos, né? Eles chegaram a R$500. Sim, e daí nós demos a última cartada, 600. Então, o que era o antigo Bolsa Família, que estava em R$200, o senhor pagou 3 vezes mais. Sim. E triplicou a base, porque nós saímos correndo atrás dos invisíveis. Porque tinha os brasileiros que nunca tinham pedido ajuda para ninguém. Era a faxineira, era o garoto na praia que vende refrigerante, era o menino que vende bala no sinal de trânsito. Esse pessoal todo estava desatendido. O chofer de táxi, de repente o táxi parou de circular. Então, nós estamos agora, no sábado, pagando mais uma parcela de auxílio emergencial para 60 milhões de brasileiros. Nesse próximo sábado, até o sábado que vem, 60 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela do auxílio emergencial que o senhor determinou como nenhum brasileiro fica para trás. Bom, 150 bilhões. Ao mesmo tempo, estados e municípios também precisavam de dinheiro. Nós demos 20 bilhões direto de transferência fundo a fundo, mais 20 bilhões. Bom, em resumo, 150 bilhões de reais foram distribuídos para estados e municípios. O senhor sempre falou o seguinte, o dinheiro tem que ir na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo vive. Era o Mais Brasil, aquela política de jogar dinheiro para a ponta para reforçar. Fosse para a segurança pública, fosse para problema de saúde, fosse para problema de educação, o dinheiro tinha que ir para a base. Então, nós que já tínhamos esse programa de transferir recursos para baixo, imediatamente transferindo mais 150 bilhões. Aí entrou também o dinheiro para manter as empresas. Né? E um programa que foi o mais bem sucedido. Gastamos relativamente pouco, foram 50 bi, em relação a essa enormidade de dinheiro que circulou, mas teve muito sucesso. Em 5 semanas, os americanos demitiram 30 milhões de pessoas no mercado formal. Nós salvamos 10 milhões de empregos em 5 semanas. Salvamos 10 milhões de empregos com um programa chamado BEM, Benefício Emergencial. A empresa ia demitir? Não demite, não. Trabalha meio expediente, paga metade do salário, nós pagamos a outra metade. Isso preservou 10 milhões de empregos. Então, quando os americanos demitiram 30 milhões, nós perdemos só 1 milhão de empregos. E preservamos 10 milhões. Então, foi um programa super bem sucedido, foi muito bem apreciado lá fora, todo mundo elogiando e de certa forma, até copiando. Países avançados acabaram lançando esse programa depois do Brasil. O Brasil lançou antes. A gente esperava que aproximadamente 40 milhões de pessoas fossem se socorrer do auxílio emergencial, mas, na verdade, está em 60 milhões de pessoas. Apareceram 60 milhões. 60 milhões de pessoas. Quer dizer, porque tinha o Bolsa Família, que já tinha uns 20, e aí os invisíveis apareceram e eram 40 milhões de invisíveis. Nesses invisíveis tem aí uns 10 milhões que são realmente fragilizados, desassistidos e precisando muito de recursos. Os outros são os empreendedores, é o chofer do táxi, é a faxineira, a gente que estava na luta o pessoal me procura caiu. Aqui no cercadinho, né? Eu tenho trazido o pessoal para dentro aqui do Alvorada e procura. E o pessoal, em grande parte, é agradecido a essa proposta governamental que partiu a toda essa
essa burocracia, essa engenharia para pagar as pessoas de vocês, da Caixa Econômica Federal e do Dataprev. Dataprev está lá o Canuto, nosso ex-ministro da Desenvolvimento Regional, está lá. Então, houve uma inclusão digital recorde. Nunca fizeram tão rápido a digitalização de 40 milhões, 50 milhões de pessoas. Então, o Brasil realmente, a Caixa Econômica Federal entregou para os brasileiros esses recursos. E isso, de certa forma, permitiu que houvesse essa assistência social, esse socorro que o governo deu, para os brasileiros não se afogarem nessa primeira onda de saúde, foi o choque da saúde. Então, tanto que o senhor agora está anunciando, não é isso, uma extensão desse período. Nós vamos... Não está definido, os números estão definidos ainda, não estão definidos, mas o senhor já vai decidiu prorrogar por mais 2 meses, tá certo? Um auxílio emergencial que vai partir para uma adequação. Não é Então serão, com toda certeza, R$ 1.200 em 3 parcelas. Basicamente deve ser dessa maneira, né? Deve ser, estamos estudando, 500, 400 e 300 reais que vão fazer então em 2 meses. É uma ideia muito boa, presidente, porque estávamos em 600, o auxílio. E à medida que a economia começa a se recuperar e começa a andar novamente, as pessoas então vão devagar se habituando, não é? Era 600, cai para 500, 400, foi sua ideia. O senhor deu uma ideia espetacular. É o pessoal do Bolsa Família, que ganha em média 200, quando passar para 500, está ganhando mais 1,5 Bolsa Família. Isso. Quando passar para 400, equivale a 2 Bolsa Família. Quando passar para 300, uma Bolsa Família e meia. Isso. Tá certo? Então essa que é a ideia. E é exatamente atender os desassistidos. Agora, a economia, a gente espera que volte a funcionar. Tem coisas que vai demorar. Tem algumas empresas que faliram, quebrou de vez, fechou as portas. Por isso que a gente apela aos seus governadores, aos seus prefeitos, obviamente com a responsabilidade que é pertinente de cada um, que comece a abrir o mercado, abrir para funcionar. Nós lamentamos as mortes, mas o objetivo de fechar era para que as pessoas, uma vez contaminadas, fossem para os hospitais e fossem atendidos. Temos notícias verdadeiras que os hospitais têm sobra de leitos. Então, não é que a gente queira que o pessoal se contamine. A contaminação é uma realidade. Ninguém discute isso aí. Todo mundo acha que os entendidos aí, os médicos, etc., que aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. Logicamente, se a pessoa for abaixo de 40 anos, bem de saúde, a grande maioria não vai sentir absolutamente nada, nem vai saber que foi acometido do vírus. Tem gente sadia aqui do meu governo que estava numa boa. Eu estou com 70 anos. Até o general Heleno, que está com 75, mais ou menos. Ele só ficou sabendo que estava com o vírus porque foi fazer o teste. E ficou em casa fazendo esteira, inclusive. Agora, tem gente, de acordo com a idade, outros tipos de doença, aí vai enfrentar realmente um problema sério durante aqueles dias que o vírus estiver nele. E se não tiver um cuidado muito especial, pode ir a óbito. A gente lamenta, mas é a preocupação. A preocupação é exatamente com isso. Os mais velhos e o que tem comorbidades, que tem doenças, tá certo? O resto tem que ter cuidado também, mas a gente sabe que uma vez o vírus foi acometido do vírus, ele vai ser transmissor, tá certo? Ou vai sofrer menos do que uma pessoa com esses tipos de doença ou de acordo com a idade. Eu não sei se já peguei, fiz 2 testes lá atrás, deu negativo. Alguns acham que eu já peguei, não senti nada, não sei. Eu posso fazer o teste novamente para ver se tem um anticorpo já. Eu acho que eu já peguei, tá certo? Mas isso vai de cada do perfil, né, da vida sanitária de cada um. É de cada um. Pode ser gente com a minha idade que não está bem fisicamente. Se for acometido do vírus, vai ter problema. Tá certo? Então tem que tomar cuidado tocante a isso. Agora, não podemos ter aquele pavor lá de trás que chegou, né, junto à população e houve, no meu entender, um excesso de preocupação apenas com uma questão e não podia se preocupar com a outra, que é a questão do emprego. Foi a segunda onda que o senhor falou, que era a onda da economia, que o que acontece? Aparentemente, nós batemos no fundo do poço. Aparentemente, maio foi o fundo do poço. Abril já mostrou uma reação. Quando você olha a conta de luz, quando você olha as notas fiscais eletrônicas, tudo isso está mostrando já uma recuperação em abril. E nos primeiros 15 dias de junho,
já subimos tanto que o mês de abril inteiro. Quer dizer, então em 15 dias de junho a coisa já está bem mais forte. É um indicativo que está pegando. É um indicativo tá que a coisa está começando a voltar. E do nosso lado, quando o senhor se propõe a estender o auxílio emergencial, bate na marca de 1 trilhão. Então tem 1 trilhão de recursos que mantiveram os sinais vitais da economia. A economia está respirando, ela está como se fosse um urso hibernando. Ele baixou a energia, o consumo de energia lá embaixo, mas ele está com todas as funções preparadas. Por isso que o senhor dizia que tem que voltar em algum momento, que é para justamente não ficar abatido, não virar uma depressão econômica. Então, se ele está com os sinais vitais ainda preservados, a qualquer momento começa a se mexer, aparentemente bateu no fundo do poço e você começa a atravessar. Agora, o interessante é que aqui nós estamos trabalhando, por isso que eu digo que nós vamos surpreender o mundo. Aprovamos ontem o saneamento, 100 milhões de brasileiros que no meio dessa crise tiveram problema, porque faltando água para 35 milhões de pessoas e esgoto para 100 milhões de brasileiros, aprovamos ontem o saneamento. Era um projeto que estava parado lá. Foi rápido. Foi bom, muita ajuda do Congresso. Então, o que está acontecendo? Nós estamos produzindo. Durante esse período, em vez de estarmos só nos lamentando ou enfrentando só a doença, nós estamos também com uma pauta positiva. E agora vamos para os marcos regulatórios. E depois vem o programa do emprego também, do Verde e Amarelo, a Renda Brasil. O senhor está cheio de novidades para trazer. Tem também o FGTS. O FGTS nós vamos liberar quando acabarmos. Vamos liberar também o FGTS. Né? São 30 e poucos bilhões de recursos. Para 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas também. Começa segunda-feira. Então, o que nós podíamos fazer, presidente, do ponto de vista de recursos, nós empenhamos 2 vezes mais do que os países emergentes. Aquela sua ideia de não deixar nenhum brasileiro para trás, não pode faltar dinheiro para a saúde, isso foi cumprido. Nós gastamos 2 vezes mais do que os países emergentes. E 10% acima da média dos avançados também. Então, o Brasil, ninguém pode dizer que o Brasil Paulo, não olhou para a saúde. Fala alguma coisa, você deu socorro a estados e municípios em duas oportunidades. Quanto mais ou menos e que forma foi esse socorro? Foram 150 bilhões. Quando começou a conversa com os governadores, a primeira visita que eles fizeram ao senhor, nós já tínhamos liberamos 50 bilhões, porque fizemos 8 bilhões transferência fundo a fundo. É o seguinte, dinheiro na veia para a saúde. O Fundo Nacional de Saúde passou 8 bilhões para estados e municípios. Logo depois, 2 bilhões para o Sistema Único de Assistência Social. São coisas como a Santa Casa de Misericórdia, não é? Esses hospitais que são mantidos, não é, por entidades sem fim lucrativo, só passou mais 2 bilhões. Depois passamos mais 16 bilhões que os estados e municípios diziam, olha, nossa arrecadação vai cair. Ora, a do governo federal caiu também. Sim. Mas mesmo assim nós mantivemos a mesma transferência que fizemos no ano passado. Foi um compromisso que assumimos com governadores e prefeitos. Independente de partido. Independente de partido. Todos os governadores, todos os prefeitos. Todos os governadores, todos os prefeitos. Aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora às 7h24. Seguimos acompanhando aqui ao vivo nos Pingos nos Is a live do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Mais 60 bilhões livres que nós... Porque tem também um problema assim, transporte urbano. Você precisa manter funcionando o transporte urbano. Alguém pode precisar, está todo mundo em distanciamento social, mas de repente alguém precisa pegar um ônibus, visitar a mãe ou ir para o hospital, qualquer coisa. Você precisa ter o transporte urbano. Da mesma forma, merenda escolar. Tem uma opção de coisa que era dada na escola, que de repente as crianças vão para casa e perdem a merenda escolar. Então você precisa também manter isso funcionando. Mandamos mais 60 bilhões. Quando somamos tudo, foram 150 bilhões para estados e municípios. Nunca houve tanto dinheiro para estados e municípios. Por isso que a economia foi preservada, ela continua funcionando, apesar das vendas caírem, a produção seguiu. Teve uma super safra. Ao mesmo tempo, a parte de transporte... Então, a Tereza Cristina garantindo a super safra de um lado, o Tarcísio trazendo... O homem do campo não parou. Não parou. Não parou. O homem do continuou campo produzindo e bateu recorde em relação à colheita do ano passado. Sim. E o Brasil é o único país do mundo que está aumentando as exportações. Sim. Porque como o nosso homem de campo continuou trabalhando, as exportações brasileiras, principalmente produto agrícola, minério, também, produtos também agropecuária e também minerais. Então, as exportações brasileiras continuam subindo.
O choque que vinha de fora no Brasil acabou não vindo porque as exportações continuaram girando. Então, eu acho que o Brasil tem condições de surpreender o mundo saindo em V. O V que a gente diz é que caiu, bate no fundo e começa a voltar. Então, nós temos realmente condição de voltarmos com a recuperação econômica antes até de outros países do mundo. Bem, amanhã, logo cedo, parto para o Ceará e vamos para a cidade de Jati. Tá? O que é? Vai inaugurar, junto com o Rogério Marinho, que é o nosso ministro do Desenvolvimento Regional, a água chegando no Ceará, que é a transposição do Rio São Francisco. Daí o pessoal fala, a obra começou lá atrás. Sim, começou lá atrás, mas a ordem minha, decisão do governo é não deixar a obra parada, que é muito comum quando o presidente assume, ele esquece tudo que foi feito e faz as suas obras. Nós, é compromisso nosso, não deixar a obra parada. Então, amanhã, estaremos juntamente com o Rogério Marinho, nosso ministro do Desenvolvimento Regional, que é lá do Rio Grande do Norte, inaugurando esse trecho. E convidamos, obviamente, os governadores do Ceará e de Pernambuco a comparecer conosco, ou pelo menos no aeroporto, para a gente poder bater um papo ali, trocar uma ideia. São governadores de oposição, mas o nosso governo não tem oposição. Não, o senhor está levando água limpa, né? Água limpa. Água limpa, limpinha em todos os sentidos, né? Está chegando água limpa lá. E o povo nordestino merece toda a consideração, todo o respeito. O meu sogro, inclusive, é do Ceará, é de Crateús. Então, no Ceará amanhã. Paulo, outra coisa aqui. Tá? Taxa Selic baixou, eu acho que nem você imaginava lá atrás. 2,2. Antes de você assumir o governo, você nunca imaginava chegar a esse ponto. Não, nós tínhamos um projeto, o senhor se lembra, que o Brasil tinha um juro muito alto, era o paraíso de quem vivia de renda. Tá. E era o inferno dos empreendedores. O senhor falava, vamos tirar o governo do cangote desse povo aí. Então, nós sabíamos que nós íamos baixar os juros. Mas, realmente, o trabalho está indo além até da nossa expectativa. E os juros estão desabando mesmo. Os juros estão descendo forte. Uma parte também foi essa crise, que ajudou a paralisar tudo também, mas a maior parte dessa queda foi a política econômica mesmo, porque nós mudamos. Em vez de ficar para você que nos ouve, seguimos ao vivo aqui acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro. Quem fala ao lado dele agora é o ministro da Economia, Paulo Guedes. O governo tem austeridade, está fazendo o que é preciso, leva água limpa para o povo, faz as coisas que são importantes, mas não está gastando com os excessos. A reforma da Previdência, por exemplo, acabamos com os privilégios. Né? Da mesma forma, os salários, os funcionários estavam altos demais, a gente segurou um pouquinho, dá uma travadinha, só um tempinho aí, e o Brasil começa a ter recursos para investir. Então, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Uma paradinha só com o jogo rápido aqui. No Facebook nosso, é isso mesmo, nosso Facebook está com 79 mil pessoas online, no YouTube 35 mil, Pingos nos Is, 88 mil, parabéns, está à nossa frente. Jovem Pan News, 16 mil. O pessoal do Pingo nos Is, que é o pessoal lá? Zé Maria, ajuda aí. Fiuza, Augusto Nunes e outro que eu sempre esqueço o nome. Vitor Brau, sabe? Esses 4 aí, muito obrigado por nos seguir. E tinha que ter um link aqui para ver se tinha uma pergunta, né? Para ele, para mim não, para o Paulo Guedes. Vamos lá, Paulo Guedes, com essa taxa Selic lá embaixo, com os juros também baixando, no longo prazo, em relação ao ano passado, quanto de juros devemos pagar menos no corrente ano? Mais ou menos. Presidente, nós estamos baixando, os cálculos iniciais tinham sendo 120, 130, 140 bilhões a menos. Tá. Como ela está caindo mais rápido, vai ser mais do que isso. E isso são recursos justamente... O que acontecia com o Brasil? O Brasil gastava muito e gastava mal. Gastava com privilégio da Previdência, gastava pagando juro para gato gordo. Juro para gato gordo. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Aproximadamente menos 500 milhões de reais por dia. Aproximadamente. Sim. Tá. Pagando menos, exatamente porque o governo agora está gastando menos, mas está gastando melhor. Por exemplo, o senhor está levando a água limpa lá, está levando a água para lá. Em compensação, estamos pagando menos despesa de juros. Da mesma forma, os excessos também que tinham na Previdência, tinha muito privilégio. Nós vamos sacrificar gerações futuras para manter privilégios. Então, nós também reduzimos esses privilégios. Então, nós estamos fazendo um governo austero, ele gasta menos, mas gasta com melhor qualidade. Tudo isso está acontecendo em todas as frentes. O senhor vê que o senhor completou 1 ano e meio sem nenhum escândalo,
todas as empresas estatais melhor geridas, o Correios dá prejuízo, melhorou, a Caixa Econômica muito melhor, a Petrobras se recuperou, está tudo funcionando melhor. Agora, nós temos que transformar isso justamente em recursos para chegar no povo, chegar na ponta, como o senhor fala. Ô Pedro, quanto é que está o cheque especial da Caixa? Chega a estar em 2%, 2,9%. 3%, arredondar. É quando nós assumimos o juro especial, o juro do cheque especial, é isso? Estava em 14%, agora está ao mês. 14% ao mês, agora está 3% ao mês. Há uma diferença enorme. Tá? Lógico que não vai querer que ninguém se endivide. Até porque a Caixa banqueiro é complicado. A Caixa teve um lucro recorde ano passado. Até banqueiro bonzinho. O dobro em relação a 2018. Vamos pegar esse lucro dele, presidente. Vamos pegar esse lucro aí. Transformar isso em obra. Ou transformar em obra ou diminuir, passar para 2,5% ao mês, 2%. Aí o pessoal não se endivida não. Agora, deixa eu fazer propaganda para a Caixa aqui, né? Ó, você que está em outro banco aí, juro lá em cima, vai para a Caixa, cara. Já que você gosta de se endividar, né? Eu nunca entrei no cheque especial. Desde meu tempo de tenente do Exército, eu nunca entrei em dívida, tá certo? E como deputado, como presidente não vou entrar porque eu não pago quase nada, tá? Vivo muito bem, graças a Deus, aqui. Se bem que quando o pessoal fala em cartão corporativo, são 3 cartões corporativos. Tem cartão corporativo, quando eu viajo, todas as despesas são pagas com esse cartão. Alguns acham que eu pagar a despesa com o meu salário. Pô, como é que eu vou ficar num hotel barato, que é 2 mil a diária, tem hotel de 30 mil a diária. Hoje, quando estava, se não me engano, na Arábia Saudita, né, a imprensa falou que eu fiquei no hotel de 30 mil reais a diária. Verdade. Só quem pagou foi o cheque, não foi eu. Eu jamais ficaria no hotel de 30 mil reais, jamais. Dormiria na van ou dentro do avião. 30 pau, não vou pagar. E a galera que está comigo já sabe disso. Não tem papo. Eu levo miojo lá para viagem, para não comer fora. Lá fora tudo a comida é caríssima. Daí, Paulo, você come lá fora quando viaja? Eu sou testemunha que ele é um cara durão. Nós estávamos viajando para Davos, ele estava operado, estava com aquele saquinho aqui. Aí chegou 10 horas da noite, 11 horas da noite, pô, vamos dormir, presidente. Eu doido para dormir, no avião, descansar no avião, e ele conversando e tal. Presidente, vamos dormir, vai lá para a cama lá. Ele falou, você acha que eu vou dormir? Porque tinha um avião, tem um quarto e uma cama boa lá para ele dormir. Eu falei, não vou não, eu vou ficar com vocês aqui, vou dormir sentado. Você acha que o comandante vai dormir bem lá e a turma ficar aqui dormindo sentado? Vai dormir todo mundo sentado. Eu tenho uma história para contar. Sentado. Vou contar. Eu falei com ele, mas ninguém está com saquinho, ninguém tomou facada, vai descansar. Não foi. Vou contar uma história rápida aqui, né? Eu decidi vir candidato a presidente no final de novembro de 2014. Tem até um vídeo meu. Eu estava na Academia Militar das Agulhas Negras, estavam lá os aspirantes, lá numa região chamada aí, Ponte do Rio Lambari. O pessoal ia entrar para a formatura. Então a turma de 2014 lembra disso. Eu estava lá, deputado, recém-eleito também, né? Uma votação muito grande, quase 500 mil votos. E me dirigi à garotada lá, os aspirantes, tá? E falei que ia arriscar a minha vida, mas ia disputar a presidência em 2018. Mas olha só, tem uma passagem fantástica, serve para todo mundo. Eu estava em Cuiabá, Mato Grosso. Presta atenção, Paulo. E cheguei por volta de 1 da manhã. Quando você está muito cansado, você não dorme. Tá? Tinha eu e mais um cara, o cara foi dormir. Eu desci, fiquei lá embaixo, as pernas doendo, umas 500 fotografias, uma palestra. É 2017. E daí tinha um cara lá embaixo, né, que era o X tudo. Ele era o recepcionista, era o cozinheiro, era o garçom, era tudo, né? Um cara humilde, né? Pobre, humilde, devia ganhar talvez um salário mínimo ou 2 por mês. E eu comecei a puxar papo com ele E ele contando a vida dele, eu contando a minha. E em dado momento eu falei que era candidato a presidente da República. Ele deu risada. Porque o hotel dele era um hotel humilde. Eu não posso falar pulgueiro, o pessoal vai falar mal, né? Mas era um hotel humilde, meio pulgueiro, tá certo? Que a gente costuma falar na brincadeira. E a diária devia ser uns 120 reais. A gente pagava do bolso da gente, né? E daí ele deu risada, sacaneando o deputado. O cara, geralmente, comitiva de candidato a presidente é aquela maravilha, né? E daí eu falei para ele o seguinte, o que tu acha que é mais difícil? Eu chegar à presidência ou você comprar esse hotel aqui? Ele falou, muito mais difícil é chegar à presidência. Cheguei. Eu espero que ele esteja trabalhando para comprar o hotel. Isso é respeitosamente, Paulo, que é sinal que cada um se empenhar, se esforçar. Tem que saber que a pergunta é boa, senão a gente corta, a gente censura a pergunta do Augusto Nunes aqui. Ô, Augusto Nunes, não vai botar o Paulo Guedes em xeque não, botar o PG em xeque não.
Então é sinal que cada um, uma vez se esforçando, se dedicando, pode atingir seu objetivo. Qual é a pergunta do Augusto Nunes aí? Pô, por que fui abrir a boca, hein, Augusto Nunes? Vou botar aqui, presidente. Fala aí. Ministro Paulo Guedes, é possível calcular a queda do PIB nesse ano? Calcular já? Calcular a queda? É possível calcular a queda do PIB? Prazer falar com você, porque você que anunciou. Você anunciou que o presidente Bolsonaro tinha me convidado para ministro. Eu me lembro disso, né? E eu estou te devendo já uma visita aí para a gente conversar. É que eu estou tão atolado nas medidas aqui que eu não tenho nem tempo para dar entrevista. Mas eu não acredito. A economia é um organismo vivo. Da mesma forma que é muito difícil você prever o efeito de um vírus sobre um organismo particular, porque é um organismo vivo, alguns reagem bem, alguns reagem mal. A economia é um organismo vivo. Então, o que a gente aprende em teoria econômica, principalmente nessas técnicas de previsão, é que há momentos em que há uma ruptura em todos os parâmetros. Os modelos param de funcionar. Quando você tem um choque como esse, eu não acredito nas previsões que são feitas. Porque nós somos organismos vivos, nós reagimos. Por exemplo, se a doença recede rapidamente, nós começamos a trabalhar, etc., podemos chegar... Vou dar um exemplo. Hoje, eu fiquei sabendo, por exemplo, nós acompanhamos as contas de luz diárias, o que está acontecendo com o consumo de energia. Hoje nós estamos só 4% abaixo dos mesmos 20 dias de junho do ano passado. Então, hoje nós estamos caindo só 4%. Se você pegar por energia elétrica, o Brasil está caindo só 4%. Está todo mundo falando que o PIB vai cair 10%. Hoje, nós estamos caindo 4%, em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, quando há um choque desse tipo, todos os modelos usados para previsão falham. Porque houve uma mudança, o que a gente chama de uma mudança de regime. Houve uma mudança dramática, uma crise que nunca aconteceu antes. Ninguém sabe a resposta. Ninguém sabe a resposta. Então as pessoas começaram a chutar -1, -2, -4, -10. A previsão do FMI, por exemplo, é -9. Eu acho que eles vão errar. Eu acho que vai ser menos do que isso. Então essa previsão que fazem aí, inclusive a menina que fez a previsão, gosto do FMI, é um pessoal muito legal, mas é uma moça da Coreia que está estreando na função. Veio aqui conversar comigo, não conhecia nada de Brasil. Nós conversamos meia hora, uma hora, ela saiu daqui e botou -9. Eu acho que ela vai passar aperto lá no final do ano, com essa previsão que ela fez. Mas vamos ver. Também não vou dizer que está errado nem que está certo. Só digo que não é possível fazer uma previsão dessa num momento como esse. E depende muito da gente. Por isso que o presidente fala, olha, vamos trabalhar, em algum momento nós temos que voltar, porque nós somos um organismo vivo. Por exemplo, se nós ficarmos em casa 3 anos, é depressão. É garantido, é depressão. 3 anos em casa, vai parar a produção, para consumo, para tudo. É um limite. No outro limite, se a gente sair amanhã, todo mundo correndo, de repente, pode ser que a doença também espalhasse mais rápido. Então, é um equilíbrio difícil. O presidente quando ele disse, olha, tem 2 ondas, a primeira é da saúde, bateu na gente, depois vem a da economia. Ele chamou atenção para isso. Cuidado, que se ficar todo mundo parado, aí vai ter o dinheiro que nós injetamos, tem 1 trilhão aí circulando, mas a prateleira vazia, se ficar todo mundo em casa. Ainda bem que o pessoal do campo, justamente como tem distanciamento social natural, o cara no campo, ele está no campo, aberto, distante um do outro, eles mantiveram a produção e eles estão salvando o Brasil. Quando você fala do campo, né, em alguns estados foi proibido ir na praia. Agora o OMS diz que o sol faz bem para o alimento aí, transformar a vitamina D. Tá? Então, quanta coisa errada foi feita durante a pandemia. Agora, Augusto, curiosidade, né? Quando o pessoal de fora, não sei se é má vontade ou é desinformação, tudo para nós é potencializado de forma negativa. Eu recebi há 2 semanas as credenciais de 3 novos embaixadores no Brasil. Né? Uma embaixadora da França, e ela é dessa questão ambiental, né? Vimos o currículo dela. Eu estava juntamente com o ministro Ernesto Araújo, ali das Relações Exteriores, e nos prontificamos para ela a viajar para a região amazônica. Quando falar que está pegando fogo a Amazônia, um avião da Força Aérea, um avião da Presidência da República, vamos sobrevoar a Amazonas, onde ela quiser ir, para mostrar, logicamente levando gente da imprensa, né, para mostrar a realidade do que acontece no Brasil. Que lá ninguém preserva tanto o meio ambiente como o nosso. Mais de 60% do território é preservado, de uma forma ou de outra. Lá fora você não encontra um palmo de mata ciliar, tá, junto aos rios. Agora, nós pagamos um preço muito alto no tocante a isso daí.
O ano passado tivemos uma média de focos de incêndio inferior à dos últimos anos. E assim mesmo foi potencializado, como se eu estivesse botando fogo no estado, na região amazônica como um todo. Tem mais uma pergunta, Augusto Nunes aí? Zé Maria. Fala, Zé Maria. Presidente, é bom que o ministro Paulo Guedes esteja aí. O Supremo proibiu a possibilidade de redução de jornada de trabalho e, consequente, redução salarial. E também definiu que os poderes vão manter o orçamento independente da arrecadação. Servidor público. Como é que isso vai se refletir nos cofres públicos? Para o servidor público. Olha, eu tenho conversado com o nosso presidente o seguinte. A opinião pública, em geral, acha que, na hora de sacrifício, esse sacrifício tem que ser compartilhado. Então, a opinião pública acha que é natural, da mesma forma que o setor privado há uma queda de salários, da mesma forma que tem gente que perde o emprego, etc., que o setor público também deu uma contribuição. Eu, conversando isso com o presidente, nós estávamos falando sobre exatamente com o presidente. O presidente segurou os salários do setor público esse ano e o ano que vem. Quer dizer, o presidente não quis atingir nenhum direito adquirido, reduzir salário de ninguém, mas aceitou que houvesse um compartilhamento, porque tinha gente pedindo aumento de salário, tinha governadores pedindo recurso e querendo usar esse recurso, talvez, sob forma ano eleitoral, dando aumento, etc. Então, o que nós fizemos, o que o governo fez, e o presidente chamou os governadores, chamou o presidente da Câmara, chamou o presidente do Senado, e fizemos um acordo pelo qual os recursos vão para estados e municípios, mas tem que ir para a saúde, não pode virar aumento de salário. Justamente para mostrar à opinião pública que também os funcionários tinham que abrir mão disso. Ora, houve funcionário que reclamou disso. É um erro, porque a opinião pública está pedindo mais. A pergunta, na verdade, ela está dizendo o seguinte: por que não corta? Será que o Supremo não está errado de manter os salários na hora que todo mundo está perdendo? Então, por isso que eu achei ponderada a atitude do presidente. Tem gente pedindo queda de 25%. Lembra disso? Corte de 25%. Gente pedindo corte de 25%, para mostrar que eles estavam participando do sacrifício. Por outro lado, tinha gente querendo quinquênio, aniênio, milênio, dulcênio, uma opção de coisa que eu falei, peraí, dá as medalhas depois da guerra. A guerra está começando agora, nós vamos dar medalha e aumento para todo mundo. Então, o presidente, numa linha muito ponderada, falou, tudo bem, não tem nem esses aumentos, mas também não tem a queda. Vamos manter esse salário aí por 2 anos. Só o Zé Maria aqui, eu entendi, eu acho que um pouquinho melhor que você, o Zé Maria. Não, eu sei que o Zé Maria está falando que o Supremo que não pode decidiu reduzir que não salário. pode cair. Vamos supor que o Congresso, uma Assembleia Legislativa, né, do Estado qualquer, quisesse reduzir o salário. Não pode. Agora, eu te pergunto uma coisa. E se a arrecadação, vamos supor, a gente espera que não, mas se caia. É fato, se caiu. caia. Não, é fato, caiu. Vai continuar pagando integral? Caiu. Isso aí é o que eu estou dizendo. A opinião pública olha para isso e acha que são privilégios mantidos. A opinião pública acha isso. Então, eu estou relatando. Nós, quando enfrentamos o problema um pouco antes, nós falamos, olha, não dá para dar aumento. Pode até não reduzir, mas não pode dar aumento. Aí o Supremo veio agora e falou assim, e não pode nem reduzir, nem jornada de trabalho, nem isso. Ora, a opinião pública, eu acho que é desfavorável a essa avaliação. Por outro lado, eles acham que constitucionalmente estão assegurando direitos, o direito ao salário, etc. Nós vamos responder mais perguntas. Então, o que acontece? É uma utopia. Se não entra dinheiro na caixa d'água, como é que você quer tirar mais água da mesa? Se nós ficássemos, é o exemplo que eu dei, se ficar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, vai ficando parado muito tempo, daqui a pouco não paga nem salário. Não paga nem salário. Pode decretar o que quiser, não vai ter recurso para pagar. Outra pergunta, Ciro? Fiuza, para não... Tá faltando mais uma pergunta da Globo, né, do Pingo no Z. A pandemia interrompeu aí uma grande reforma que o governo estava iniciando, que é a do Pacto Federativo. Sim. Que ia praticamente regular toda a questão fiscal no Brasil por muito tempo. Perfeito. Como é que vai ser a retomada dessa agenda? Que mudanças na agenda de reforma precisam ser feitas aí nos próximos meses para que se retome essa agenda essencial do país no momento? Olha, eu acho que com gente como vocês perguntando, eu vou precisar de 1 hora, um programa especial. Vocês são muito bons. Eu empresto o Paulo Guedes. As perguntas são espetaculares. Mas, Fiuza, isso é fundamental, porque o que acontece? O nosso foco era, primeiro, no controle das despesas. Eram 3 grandes despesas, subindo descontroladamente. Primeiro, Previdência, fizemos a reforma da Previdência. Segundo, juros.
Então, nós desalavancamos bancos públicos, reduzimos esse endividamento em bola de neve, travamos as despesas e aí os juros desabaram. E aí economizamos muito também com juros. Então, com o excesso, com os privilégios da Previdência, nós economizamos, derrubamos também, como dissemos antes, gastávamos muito e gastávamos mal. Então, começamos a cortar esses gastos justamente nessa dimensão ruim, excesso de Previdência, privilégios na Previdência, juro para gato gordo, quer dizer, gente vivendo de renda, jovem ainda, e, ao mesmo tempo, os salários de funcionalismo, que estavam muito altos, subiram 50% acima da inflação em 17 anos. Quer dizer, virou uma casta em relação ao resto do Brasil. E quando vem o coronavírus e bate na economia brasileira esse meteoro, agudiza essa diferença. Todo mundo agora vê o seguinte, além de estabilidade no emprego, além dos privilégios da Previdência, não sofrem também queda de salário e não participam do sacrifício geral. Então, essa é a opinião pública, é essa. Nós fizemos o quê, Fiuza? Nós tínhamos essa agenda de reformas, nós tivemos que desviar das reformas estruturantes, nós tivemos que desviar para as medidas emergenciais. Agora, estamos acabando de anunciar as medidas emergenciais. O presidente agora vai expandir um pouco aí. Tivemos 3 meses a 600, agora vamos mais 3 meses descendo, né? 500, 400, 300. E aí voltamos ao nosso programa de reforma. Já fizemos o saneamento. Vamos fazer agora a partilha, da partilha para concessão no petróleo. Vamos fazer o gás natural. Vamos fazer o setor elétrico. Quer dizer, vamos destravar os investimentos do país. Porque mudou um pouco a ordem de prioridade. O Pacto Federativo, como você disse, que era uma prioridade para dar dinheiro para estados e municípios, esse ano não precisa mais, já demos muito mais do que eles jamais receberam. Para ter uma ideia, nós fizemos de transferência aí, em poucos meses, nós demos 50% do que o Bolsa Família pagou desde 2004. Nós, em poucos meses, demos 50% do que eles deram ao longo de anos, porque foi essa calamidade que nos atingiu. Então, nós estamos... Por mês do auxílio emergencial, São 51 vale a milhões. mais do que o Bolsa Família de um ano todo, com o 13º. O Bolsa Família do ano inteiro é 50 bilhões, com o 13º. Nós estamos gastando 50 bilhões por mês com essa emergência. Então, a prioridade, como você perguntou, qual é a prioridade agora? Mudou ligeiramente. Prioridade agora é emprego e renda, recuperação da economia. Então, emprego e renda. Então, a gente vem agora com o programa Verde e Amarelo para criar aí um universo de trabalhadores, os invisíveis. Achamos 30 milhões de brasileiros, 38 milhões de brasileiros invisíveis, que nunca pediram nada para o Estado. Eles querem o direito de ganhar a vida deles por conta própria. Então, nós vamos criar uma rampa de ascensão social. Esse pessoal tem capacidade, pode empregar sem encargo trabalhista, sem nada disso, porque não é uma legislação, é uma legislação para acabar com o desemprego em massa. Então, nós vamos submeter isso ao Congresso brevemente. A prioridade agora é geração de emprego. Precisamos justamente abrir novos horizontes de investimento. Então, vem investimento em gás natural, choque na energia barata. Isso vai chegar no botijão de gás daqui a pouco, vai ficar barato. Vamos fazer depois a reforma tributária, vamos reduzir os IPIs, vamos também tornar a cesta básica acessível, tudo isso acessível para a população. Comprar fogão, geladeira, se a gente tirar os IPIs, isso tudo desaba, o preço desaba. Então, nós vamos retomar nossa agenda de reforma estruturante. Reforma tributária, marco regulatório dos investimentos, criação de emprego com desoneração da folha de pagamentos. Nós vamos partir para cima. O Brasil vai surpreender o mundo. O ano passado nós surpreendemos fazendo a reforma da Previdência, quando ninguém achava que era possível. Esse ano, nós, durante a pandemia, o Congresso está trabalhando, está todo mundo lá trabalhando. Aprovaram o saneamento ontem, aprovaram a carteira de motorista. Quer dizer, nós vamos surpreender. Nós vamos surpreender, o Brasil vai surpreender. É um povo valente, vamos furar as duas ondas e vamos sair do lado de lá. Paulo, me permite aqui a última pergunta aí do Vitor Brau, da Jovem Pan. Pingo nos I. Olha lá. Ministro, boa noite. Há empresários aí que têm reclamado da dificuldade de acessar as linhas de crédito que foram anunciadas pelo governo federal. Empresários que estão com dificuldades de conseguir esse dinheiro para manter as portas abertas. Em relação a isso, qual a situação, ministro? Ou a ação desse dinheiro e qual a previsão? Quando isso vai ser solucionado? Nós falamos a verdade. Houve um problema, sim. Nossos programas de crédito tiveram um desempenho insatisfatório. É o melhor time, são os caras mais técnicos, mais sofisticados. É o grupo, justamente é esse grupo, é o Pedro lá na Caixa, é o Campos no Banco Central, é o Rubem Novaes no Banco do Brasil, é o Montezano no BNDE, é um timaço.
Agora, às vezes é assim, o timaço entra, o vento toca na bola, a bola acaba, faz a curva, o outro time acaba fazendo gol. A bola entra contrária. Nós tivemos um desempenho insatisfatório no início, seguimos aperfeiçoando, tanto que eu contei, primeiro nós soltamos 200 milhões de compulsório, não funcionou direito, porque os bancos estavam empossando os recursos. Aí nós fomos para a folha de pagamentos, começou a funcionar, manter emprego, não estava satisfatório. Aí nós criamos um outro programa espetacular. Primeira vez que a Receita Federal liga para o microempresário, nós pegamos 3 milhões e 200 pequenos empresários que pagam imposto, bons pagadores de impostos, gente simples. E estava reclamando que o dinheiro não chegava. Não está chegando, não, então você vai receber uma ligação da Receita Federal. A Receita Federal liga para o cara e fala, ó, você for um bom pagador de impostos, você pode passar aqui e pegar 30% do seu faturamento mensal, que nós passa na caixa e pega o dinheiro. Paga-se no Banco do Brasil e pega o dinheiro. Melhoramos o alcance, 200 mil já chegaram lá. 200 mil já se cadastraram. Pois é. Nós já emprestamos 6 bilhões de reais. Isso, então nós estamos melhorando o tempo inteiro, mas concordo, viu, que o desempenho inicial foi insatisfatório. E entrou o Real Madrid em campo, entrou o Barcelona em campo e nós estávamos perdendo para o Bangu de 2-0. Aí tentamos virar o jogo. Ainda bem que tu não falou Botafogo, pô. Aí viramos o jogo, o novo ministro da Educação é botafoguense, hein? O Decotelli. O Decotelli é botafoguense. Reforçou o nosso time aqui. Não tive influência nenhuma na escolha. Agora, Decotelli foi professor nosso no IBMEC 20, 30 anos atrás, depois foi professor nosso de novo na HSM 10 anos atrás. Conheço o Decotelli, foi uma bela escolha sua. E eu não falei nada. O presidente tira vai lá, pesquisa, pega o WhatsApp dele, conversa. Eu não falei nada porque ele já tinha me dado uma opção de ministério. Se eu começo a dar palpite, eu só estou aumentando meu problema. Então eu fiquei quieto. É quando se começa a pintar os nomes, né? É uma avalanche de informações nas mídias sociais, né? Uns batendo, outros elogiando. Pô. Então você quer saber, olha, quando tiver a eminência escolher o ministro, se você quiser saber da vida do teu vizinho, né? Diz que ele vai ser ministro. Você disse que é cotado para ser meu João da Silva de Oliveira, teu vizinho. E planta aí umas notinhas aí que vai aparecer rapidamente toda a vida pregressa desse cara na tua frente, né? O que ele fez, o que ele não fez, desde os 5 anos de idade. Inclusive, uma revista à época, questão de 3 anos, fez uma matéria em Eldorado Paulista. Tá? Olha só, em Eldorado Paulista. Eu já sei, eu só xingava. Olha só. Olha o que saiu na revista à época, a meu respeito, uns 3 anos atrás. Que eu saía pelado na rua, eu tinha 5 anos de idade, segundo a revista, saía pelado na rua, me referindo a uma vizinha de gorda. Olha só, com 5 anos de idade. Eu confesso que eu não lembro dessa passagem. Se alguém se lembrou dessa passagem, se for verdade, eu não sei. Mas a partir dos 5 anos de idade, você não está imune aí a ter sua vida devassada. Então, espero não trocar nenhum ministro, nós estamos com uma falta na saúde, mas se bem que o Pazuello está indo muito bem, a parte de gestão está excepcional, coisa nunca vista na história do Brasil, a questão de gestão está indo muito bem. Sabemos que ele não é médico, mas ele está com uma equipe fantástica dentro do Ministério da Saúde, e muitos querem que a gente coloque lá um médico, tá? E agora um médico dificilmente é gestor também, né? Mas tudo bem, mas se aparecer um médico, um gestor, a gente conversa com o Pazuello e vê como é que fica aí. 1 hora de live, Facebook 70 mil, YouTube 43 mil, Pingo dos Rios 95 mil, tá ganhando a gente, Jovem Pan News 19 mil. Prezado Vitor Brown, Zé Maria, Fiuza, Augusto Nunes, muito obrigado por compartilhar nosso sinal. O Vitor Brown, só para dizer, ó, não parou não, Roberto Campos já anunciou outro programa ontem de crédito de novo, melhor ainda, e nós estamos estudando até o bônus de adimplência, que é o seguinte, o sujeito pequenininho, que foi lá, pegou o empréstimo, trabalhou bem, conseguiu se recuperar lá na frente, pagou o empréstimo dele, pagou os impostos, né? Pequenininho, ainda está pagando simples, a gente pode até dar o bônus de adimplência, perdoa o crédito. Nós estamos estudando isso também e possivelmente venha isso aí. Estamos estudando isso para os pequenininhos. E eu fui mal interpretado naquela reunião que vazou. Eles estão falando... porque o que eu falei? Quando a empresa é grande, tipo companhia aérea, nós vamos ganhar dinheiro. Nós damos dinheiro para salvar, mas ele tem que pagar a gente. Agora, se a empresa é pequena, nós não vamos ganhar dinheiro. Eu não disse que nós não íamos dar o dinheiro. Eu disse que nós vamos dar e vamos perder. Com o pequenininho, você sabe que vai perder porque ele está ali lutando para sobreviver. Você tem que tentar ajudar. De cada 100 que você ajudar, 50, 60 vão sobreviver, 20, 30, 40 podem não conseguir.
E você perde dinheiro e a função é essa mesmo. O governo vai ter que correr esse risco de perder esse dinheiro com o pequenininho. Agora, o grande não é vergonha, eu salvar uma baleia, um jumbo, um elefante e não pegar pelo menos o rabinho ou uma orelha e levar para casa, né? Ele tem que pagar um pedaço do dinheiro público que foi gasto lá. Então, foi muito mal interpretado. Quando eu disse, olha, o grande a gente ganha dinheiro, o pequeno não. Mas vamos dar o dinheiro para o pequeno também. E no pequeno nós não queremos ganhar dinheiro. Se ele pagar o empréstimo, a gente vai até dar esse bônus de adimplência. Ele pagou o imposto do ano seguinte, você salvou a empresa. Ela paga imposto no ano seguinte. Vai pagar o resto da vida, é um bom pagador. Para que você vai chatear o cara? Dá perdão no empréstimo dele. Estamos estudando isso também. Podemos encerrar, Paulo? Ó, pessoal, ele está encerrando. Quem está ligado na gente aí, liga ali no Pingo, passa para o Pingo nos Is. Eu não sei se eles têm mais algum tempo de programação lá, o Augusto Nunes com o seu time. Tudo bem. Então, muito obrigado pela presença, pelo acompanhar a nossa live e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Muito bem, aí a live então ao vivo, na íntegra, a live do presidente Jair Bolsonaro, hoje um pouco diferente, aí com a participação aqui da bancada do Pingos, o presidente e o ministro Paulo Guedes respondendo às nossas perguntas, tudo ao vivo aqui para você. Agora são 7h57. Quero a avaliação de vocês aí, Zé, Augusto, Fiuza, sobre tudo que foi dito aí pelo presidente na live de hoje. Começo com você, Zé Maria, em um minutinho, rapidinho, o que é que você destaca da live de hoje, Zé? Olha, primeiro esta competência de levar o ministro da Economia de forma espontânea ali, responder as perguntas, né? Ele dizendo que havia mesmo debate no governo de reduzir em 25% o salário, né? Porque a iniciativa privada está reduzindo mesmo o salário. E o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que é impossível, que é inconstitucional a redução salarial. E mais, o Supremo garantiu que os orçamentos dos poderes não podem ser cortados pela equipe econômica. E o presidente confirmando aí, o Decatelli como ministro da Educação, e foi uma conversa franca e aberta, como todas essas lives são muito importantes, porque são notícia na veia, notícia direta, sem interpretação. E aí, os nossos ouvintes, né, e espectadores aqui podem ver diretamente a notícia como ela é. É isso. Você, Augusto, um minutinho. Muita informação, nível muito bom. O presidente e o ministro Paulo Guedes estavam bem tranquilos aí, falando no tom perfeito, respondendo a perguntas. E é isso aí, isso é que é jornalismo, né? Informação para burro. Nada mais. Muito bem, diga aí, Fiuza, um minuto. Vitor, acho que é muito importante entender, e o país todo vai ter que entender, que toda essa ajuda que veio do governo federal, como disse Paulo Guedes, né, manteve os sinais vitais do país, e foi muito dinheiro, ele falou 1 trilhão, né, uma quantia arredondando 1 trilhão de reais, e a maioria transferido para os estados. Isso, de alguma maneira, substituiu o Pacto Federativo, a reforma do Pacto Federativo, a primeira fase dela, que seria, de fato, uma transfusão de recursos para os estados. O ministro Paulo Guedes considera que essa transfusão está feita. Então, os estados terão que se reequilibrar daqui para frente, porque os programas de retomada de economia do governo federal serão esses, principalmente do emprego, né, e dos marcos legais de privatização, e os estados vão ter que ter muito equilíbrio fiscal, fora os que superfaturaram aí, para manter as suas finanças em dia. Muito bem, quero aproveitar aqui essa enorme audiência, muita gente mesmo com a gente agora. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. E se você ainda não baixou aí no seu celular, baixa aí o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan. Por lá você acompanha toda a nossa programação. Panflix é de graça, tá? Muita gente pergunta se paga alguma coisa, se tem assinatura. Não tem, Panflix é de graça e lá você encontra, então, todo o nosso conteúdo. A íntegra aqui do programa, inclusive, vai ficar disponível já para você no Panflix. Baixe aí no seu celular, se você ainda não baixou. Muita gente já fez isso, mas se não é o seu caso, se você ainda não baixou, baixa aí o Panflix. Assim a gente fecha, então, essa edição de Os Pingos nos Is. Agradeço mais uma vez a você pela sua companhia. Me despeço aqui da turma. Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Zé Maria. E boa noite a você que nos acompanha. José Maria Trindade. Boa noite, Zé. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Isso, muito bem. Muito boa noite a todos. Boa noite, compadre Augusto, Fiuza. Boa noite a todos. Até amanhã. Ok, o Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Bom descanso por aí. Tchau, Vitor, Zé, Augusto. Amanhã estamos juntos aí. Tchau. É isso, para mais uma edição de muita informação, muita opinião aqui em Os Pingos nos Is. A íntegra do programa, você já sabe, está lá no Panflix, o nosso aplicativo. Boa noite, até amanhã.